Olá, minha gente, muito prazer. Meu nome é Júlio. Eu estou vindo aqui para compartilhar com vocês essa obra aqui maravilhosa de um pastor o pastor Batista, que eu admiro muito e que, na minha opinião, é uma das maiores referências nesse país no que diz respeito à teologia, no que diz respeito ao ensino da palavra com precisão, com responsabilidade, com dedicação, com firmeza, o que é muito raro nos dias de hoje. Então, quando você tem um pastor, um professor, um mestre que se comporta dessa forma, eu acho que é importante compartilhar, divulgar o seu trabalho. E eu estou aqui exatamente para isso, para falar do pastor Marcos Granconato, que é o pastor da Igreja Batista Redenção em São Paulo e que lançou a 6ª edição dessa obra maravilhosa. Vê, a 6ª edição do Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, essa obra aqui. 6ª edição, tá aqui, ó. Consegue ver? A 6ª edição. 6ª edição. Pequeno Manual de Doutrinas Básicas. Pastor Marcos Granconato. Vamos aqui, de uma forma inteligente, lógica, dizer aqui quem ele é. Ele mesmo se identifica. Ele diz quem ele é. Sobre o autor, que é essa folha no final da obra. Pastor Marcos Granconato, ele é pastor titular da Igreja Batista Redenção em São Paulo. Formou-se em teologia no Seminário Bíblico Palavra da Vida. É graduado em Direito pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista e mestre em Teologia Histórica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jump. Qual é a importância de a gente falar isso aqui? Porque você tem que saber quem é que você está lendo, quem é que você está estudando. Porque quando você lê o livro de alguém, né, alguém escreve um livro, essa pessoa está comunicando algo a você. Então você vai gastar ali um tempo, né, uma parte do seu tempo muito precioso, e é importante que você saiba quem é que está falando com você através daquela literatura, através daquela obra, e aqui no caso através do Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, pastor Marcos Granconato. Então ele é tudo isso daí e mais um pouco do que ele se identificou aqui atrás. Se você ouvir barulhos aqui na gravação do vídeo, como acredito que você está ouvindo agora, tenta não deixar isso te distrair, e eu já te peço desculpas. É porque onde eu moro tem crianças, tem cachorros, né? Mas eu acredito que dá para a gente poder se falar por aqui, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês essa obra. Nós vamos começar aqui pelo índice. O que ele fala nessa obra? O que é que ele trabalha? Então, no capítulo 1, ele trata acerca da doutrina, acerca das Escrituras. No capítulo 2, a doutrina acerca de Deus. No 3, a doutrina acerca de Cristo. No 4, a doutrina acerca do Espírito Santo. No 5, a doutrina acerca do homem. No 6, a doutrina acerca do pecado. No 7, a doutrina acerca da salvação. No 8, a doutrina acerca da igreja. No 9, a doutrina acerca dos anjos. No 10, a doutrina acerca das últimas coisas. E aí você tem no final as referências e sobre o autor. Sobre o autor nós já lemos. A apresentação. A apresentação, embora contenha a Santa Escritura, uma doutrina perfeita, a que nada se pode acrescentar, pois que nela, só nela, e entre colchetes aqui, aprove a nosso Senhor revelar os infinitos tesouros da sua sabedoria
Entretanto, a pessoa que não seja bastante experimentada no seu manuseio e entendimento necessita de certa orientação e ajuda para saber que deva nela buscar o fim e não vaguear incerta. Ao contrário, alcance rota segura que lhe faculte atingir sempre o fim a que a convoca a Santa Escritura. Essa é uma frase de João Calvino. Essa frase foi retirada das Institutas da Religião Cristã, né, no prefácio à edição francesa de 1541. Então, essa reflexão, essas palavras aqui, elas são de João Calvino. Haja vista que essa obra aqui, Pastor Marcos Branconato, como nós já lemos lá atrás, ele é um pastor batista e a linha dele é uma linha calvinista, uma linha reformada, ok? O famoso pai da igreja, João Crisóstomo, disse, certa vez, com a propriedade que lhe era peculiar: quando a vida é corrompida, ela concebe uma doutrina que combina com ela. Certamente Crisóstomo não ficaria indignado se eu, de certo modo, invertesse a sua máxima para afirmar outra verdade do mesmo porte. Quando a doutrina é corrompida, ela concebe uma vida que combina com ela. Então, se nós aprendermos, falando de uma forma aqui bem popular, a Bíblia de uma forma errada, os ensinamentos bíblicos de uma forma errada, nós vamos ter uma vida que combina com ela, ou seja, uma vida religiosa, entre aspas, errada. Daí a importância de se estudar o pequeno manual de doutrinas básicas e outros livros de teologia que sejam respeitados, de pessoas sérias, de pessoas comprometidas com a verdade. Continuando aqui, foi movido pela preocupação com esta última verdade que preparei em 1987 este pequeno manual de doutrinas. À época, procurei produzir algo de fácil compreensão, com várias ilustrações e um conteúdo bastante reduzido, cerca de 40 páginas, a fim de que o conhecimento das principais doutrinas da fé cristã não se tornasse propriedade de qualquer número de pessoas que não representasse a totalidade dos membros da igreja em que eu ministrava, incluindo os novos convertidos. Já naquele tempo, eu sabia que não estava sendo nem um pouco criativo. De fato, eu sempre estive ciente de que a ideia de escrever um material teológico resumido para o ensino dos crentes era muito antiga na história da igreja cristã. Como quase todos sabem, já no século II, manuais de ensino doutrinário eram usados pelos cristãos, sendo a Didaquê o exemplo clássico disso. Essa é uma informação importante. Eu também sabia que a falta de originalidade nesse tipo de publicação não se limitava somente à ideia de prepará-lo, mas se estendia também, e de modo necessário, ao seu conteúdo. Afinal de contas, como ser criativo na exposição sistemática das 10 principais doutrinas bíblicas? Como, na produção de um livro assim, eu poderia ir muito além de fazer anunciados teológicos claros e elencar as referências bíblicas que lhes serviam de base. Por isso, em vez de focar na criatividade, dei prioridade à simplicidade, tentando oferecer ao crente comum uma fonte de aprendizado mais acessível do que os volumosos compêndios teológicos que ocupam as prateleiras das bibliotecas dos mestres cristãos dedicados. Isso é fantástico, porque, na minha opinião, falta, materiais pequenos, resumidos, que foquem nas principais doutrinas
no assunto principal das doutrinas bíblicas. Realmente existem muitas obras teológicas que são 1000 páginas, 500 páginas. Nessa vida corrida que nós temos, como parar para poder estudar obras tão grandes, obras tão extensas de teologia, né? Então, é muito necessário que se tenha materiais como esse, resumido, que foquem nas doutrinas básicas e essenciais, não que não devamos nos aprofundar em obras mais extensas, principalmente pastores, obreiros, de modo geral, pregadores, professores de escola dominical e até o cristão comum. Ele deve mergulhar em obras teológicas mais extensas para encaixar melhor as doutrinas bíblicas na mente, mas que essas obras resumidas são de extrema importância, isso não se pode negar. E glórias a Deus pela vida e visão do pastor Marcos Longonato, que nos proporciona ter esses materiais em mãos. Seguindo aqui, vamos ver agora aqui a importância dessa obra. É verdade que ao longo dos anos, esse trabalho deixou de ser um livrete de 40 páginas. O que ocorreu foi que, em pouco tempo, o pequeno manual de doutrinas básicas se espalhou de forma surpreendente pelo Brasil, sendo adotado como material de ensino doutrinário em várias igrejas, grupos de discipulado e até seminários teológicos. Com esse avanço vieram também muitos apelos requerendo que eu incluísse mais tópicos no então acanhado livrete, o que deu impulso à publicação de mais 4 edições em que eu, sempre com a ajuda de irmãos dedicados, ampliei, revisei e corrigi o trabalho original. Essas edições, porém, não silenciaram novos apelos para que outros tópicos fossem inseridos no livro. Isso, somado às lacunas e necessidades que, ao longo do tempo, percebi que se abriram no campo da educação teológica, deram ensejo ao preparo desta nova edição, na qual incluí temas importantes, mas só eventualmente expostos, como, por exemplo, os principais pactos que há na Bíblia, detalhes importantes ligados à escatologia e informações acerca do modo como Deus administra seus atos milagrosos ao longo da história da redenção. Inclusive, Redenção é o nome da igreja onde ele é o pastor titular, Igreja Batista Redenção, lá em São Paulo. Eu acho que é em Bragança, se eu não me engano. Além disso, parágrafos, frases, referências, tabelas, ilustrações e gráficos inéditos também foram inseridos nesta 6ª edição, sendo ela ainda submetida a um rigoroso trabalho de revisão, o que resultou num conteúdo agradável, rico e intensamente instrutivo. Eis aqui, enfim, a mais nova configuração do pequeno manual de doutrinas básicas. Minha sincera expectativa é que esta edição revista e ampliada, assim como ocorreu com as anteriores, seja bastante útil na transmissão da doutrina cristã à igreja tão carente de nosso país. Antes de concluir, é preciso destacar que o que temos à mão é algo modesto. Apesar disso, para que chegássemos até aqui, foi essencial o auxílio de pessoas a quem sou imensamente grato. Dentre elas, quero destacar o nome do pastor Nicolas Ramos Borges, que deu ao livro um formato mais estético e didático, cuidando com capricho da diagramação e arte final. Não posso também deixar de frisar a participação do pastor Thomas Tronco dos Santos, que sempre contribuiu com sugestões e correções. O pastor Thomas funciona como uma espécie de termômetro que mede
o acerto e a clareza de tudo o que escrevo, mostrando com notável sinceridade o que está quente e o que está frio. Sua ajuda foi imprescindível durante todo o trajeto do manual ao longo dos anos. Também destaco o esforço do meu querido irmão na fé, o evangelista Leandro Boyer, que preparou cuidadosamente várias ilustrações, sempre preocupado em fazer delas ferramentas eficazes para a apreensão e memorização das verdades ensinadas. Eu sei que o Senhor recompensará o trabalho dedicado desses homens. É assim com bastante alegria que entrego a sexta edição do pequeno manual de doutrinas básicas aos evangélicos do nosso país, na esperança de que este livro possa ser usado, conforme disse um teólogo amigo, em defesa da fé histórica, atual e relevante. Marcos Granconato, Soli Deo Glória. Então, tá aí a apresentação dessa obra, Pequeno Manual de Doutrinas Básicas. Minha gente, não é possível ser um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, sem conhecer as Escrituras, sem estudar as Escrituras e sem se aprofundar nas Escrituras. Então se esforce. Eu estou aqui lendo essa obra para vocês, porque talvez você não tenha tempo de parar nesse momento para ler, para estudar. E além de estar gravando para que seja um material para mim, para minha vida pessoal, para que eu possa ouvir, para que eu possa, onde eu estiver, acessar, nem sempre a gente pode parar, né? Mas posso escutar, posso colocar para ir tocando e eu estar fazendo algum outro trabalho e aprendendo e absorvendo mais a palavra de Deus. Eu também, além de estar fazendo isso para minha vida pessoal, eu estou disponibilizando esse material, essa leitura, para que você também possa ser abençoado. Então você vai ver aqui muitas referências bíblicas. O pastor Marcos Greconato é um pastor ele dá muita atenção e importância ao texto bíblico e compartilha muitos textos bíblicos. Mas assim, muitos mesmo. Chega a ser exaustivo. E eu digo para você, quem estuda teologia tem que conferir os textos bíblicos. É importante você conferir os textos bíblicos. Olha aqui que bonitinho o cacto que eu dei para minha esposa. Você que gosta de planta de cacto, olha que bonitinho. Eu tô aqui gravando para vocês agora e ele me mexeu comigo aqui. Mas vamos lá, voltar aqui para nosso pequeno manual de doutrinas básicas. Então é isso. Talvez eu não vá ler todas as referências, talvez não, eu não vou ler todas as referências, senão esse vídeo vai ficar extremamente grande. Mas aquilo que eu não ler, pause o vídeo, leia na sua casa, acompanhe, não perca nada não, tá bom? Absolva. A vaca, o boi, quando ele come o capim, eu sou da roça, então eu sei o que eu estou falando, ele rumina antes de engolir, ele mastiga bastante, deixa um cantinho aqui, um pouquinho aqui no cantinho, come depois. Assim deve ser lido o texto bíblico. Já diziam crentes antigos para mim, assim, quando eu comecei na fé, nós precisamos ruminar a palavra de Deus. Não é ler como se lê um jornal, né? Mas é ruminar, examinar, se alimentar. Então nós vamos estar entrando aqui agora no primeiro capítulo, capítulo 1, que fala sobre bibliologia. Bibliologia é a doutrina acerca das escrituras. E aí tem uma reflexão aqui de Erasmo Sarcerius. Erasmo Sarcerius, que viveu entre 1501 e 1559. Nome difícil de falar, né? A reflexão dele é o seguinte: quando a palavra de Deus é negligenciada,
a religião pura e verdadeira desaba. Quando ela desaba, ninguém pode nem será salvo. Então, nada de negligenciar a palavra de Deus, viu? Vamos estudar a palavra de Deus. Se você é pastor, líder, a palavra de Deus precisa ser proclamada. Esse é o nosso papel, tá bom? Os assuntos que vão ser abordados aqui em bibliologia serão revelação geral e específica, revelação progressiva, os grandes pactos da Bíblia, inspiração, né? E ligados à inspiração está a inerrância, infalibilidade e interpretabilidade da palavra de Deus, cognonicidade, né? Ligados a isso está critérios, cânon, a concepção de Jesus acerca das Escrituras, o que ele pensava e dizia, qual era o comportamento de Jesus em relação às Escrituras, iluminação. Então, esses serão os temas que serão abordados aqui pela Palavra de Deus, pelo pequeno manual de doutrinas básicas, ok? Então, nós vamos embarcar nessa daqui. Eu espero que você fique comigo até o final e que seja bênção para a tua vida.